Bom dia! Estamos muito felizes por comemorar os 100 anos da Primeira Batista em Belo Horizonte. Venha celebrar conosco. Os nossos cultos são aos domingos, pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas. Ficaremos muito felizes em ter você conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra de Esperança e agora para o momento histórico da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E hoje estamos tendo a grata satisfação de receber Vinícius Almeida. É uma alegria recebê-lo, tê-lo aqui conosco, Vinícius. E é bom dizer que o Vinícius é o diretor executivo da Juban, Juventude Batista Mineira. Então seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, pastor. Ok, vamos então à nossa conversa. A Juban está completando 50 anos este ano, né? E muitas gerações de jovens foram influenciados pelo trabalho da Juban, inclusive eu. E eu lhe pergunto então, o que você crê que se deve celebrar considerando estes 50 anos de vida da Juban? Primeiro, a gente celebra nesses 50 anos pioneirismo daqueles que, com seu suor, com a visão que tiveram, né, da necessidade de se organizar uma instituição que atendesse especificamente às demandas da juventude da denominação, né? Então, a liderança atual da Juban lembra com muito orgulho desses pioneiros, daqueles que, em 1961, entenderam essa necessidade. É importante também celebrar o envolvimento e o engajamento da juventude no que tange a expansão da obra missionária em Minas Gerais, né? Esse ano nós completamos 20 anos de esforços missionários com o projeto Pescador Jovem, com o projeto Operação Invasão, e de acordo com as estatísticas que a gente levanta a cada projeto, cerca de 20 mil pessoas do estado de Minas Gerais se entregaram a Jesus através desses projetos. Que bênção! Então é importante celebrar isso, e alguns daqueles jovens que com sentimento altruísta, doaram suas férias para poder pregar o Evangelho, hoje são pastores, hoje são líderes, né? Então é importante celebrar essa expansão missionária através da juventude. E, claro, são muitos os motivos que a Juban tem para celebrar. Talvez um fato recente que é importante destacar, esse engajamento também agora na obra social. A Juban tem se envolvido em projetos em parceria com o Comitê para o Programa de Ação Social da Convenção. Então, esse engajamento, trazer o jovem, essa conscientização do papel relevante que ele tem na sociedade, também é importante a gente celebrar isso. Maravilha. Claro que quando a Juban foi criada em 1961, as demandas, o contexto histórico e social era bem diferente do que temos hoje. E hoje nós vivemos numa sociedade de pluralismo, de relativismo ético, e isso tem um impacto tremendo sobre a vida da juventude. Nesse caso, qual a proposta da Juban para o trabalho com a juventude em nosso tempo? Então, quando a gente pensa em pluralismo religioso, é bom a gente pensar um pouco nesse termo, né? O autor Rubem Amorés, ele vai dizer que isso é um dos tripés dessa sociedade pós-moderna. E, de fato, isso tem contribuído para que a sociedade chegue a um extremo da conscientização quanto à opção, à escolha, né? Manifestar as suas preferências, né? E isso, inclusive, pode ser apontado como uma das razões como as grandes empresas hoje têm investido, né, em marketing dos seus produtos, né, querendo mostrar que o produto A tem algo a mais do que o produto B. E o mais interessante é que o próprio indivíduo é que escolhe, né, aquele que tem mais valor. E como é que isso chega na igreja, né, e tem uma interferência direta no trabalho da juventude? Isso faz com que as pessoas percam seus referenciais absolutos, né? Então hoje a gente vê muito as pessoas tendo as suas opções aí, cada um escolhe o Deus que quer seguir, escolhe a sua opção religiosa, então o modo de vida, o estilo de viver que lhe apraz. Então isso tem contribuído para essa perca de referenciais absolutos. E como uma juventude que ao longo desses 50 anos tem sido firmada em princípios eternos da palavra de Deus, eu creio que o grande desafio é trabalhar com esse jovem que é moderno, né? Ele está inserido nesse contexto pós-moderno,
Então exige uma contextualização, exige uma linguagem própria, sem perder esses princípios que norteiam a instituição. Então acho que o grande desafio da organização é conseguir trabalhar a evangelização, a formação desse jovem que é moderno, sem perder o caráter eterno da palavra de Deus, que são os princípios que nos norteiam. Uma vez que a Juban existe também para servir as igrejas, e muitas igrejas têm dificuldade na comunicação com os jovens, na sua concepção, o que as igrejas podem fazer, o que tipo de trabalho elas podem desenvolver também para alcançar a juventude do nosso tempo? E em que a Juban pode ajudar nisto? A pergunta é muito pertinente porque a igreja ainda desenvolve um papel fundamental na formação do caráter cristão desse jovem, né? Embora a gente tenha vivido esse tempo, esse relativismo muito forte causou uma crise ética também com as lideranças denominacionais, né? E isso tem um reflexo direto no trabalho com a juventude. Então, acredito que a igreja precisa, sob a pena de ver a sua pregação desmoralizada, trazer esse respeito de volta para os seus pastores, para os seus líderes e também para aquele indivíduo cristão que está sendo formado, né? E no caso da juventude especificamente, as igrejas precisam primeiro reconhecer a necessidade de se realizar um trabalho específico para esse público. Muitas igrejas hoje, inclusive igrejas estruturadas, que têm um bom percentual de jovens em suas membresias, ainda não atentaram para esse fato. E as pesquisas dão conta que cerca de 65% das decisões por Cristo são tomadas na juventude e apenas 5% dos obreiros se dedicam para esse público. Então acredito que a igreja precisa voltar os olhos para esse público, trabalhar a formação desse indivíduo, até mesmo porque, cumprindo esse papel de formação, ela prepara melhor o jovem para esse contexto pós-moderno que ele vive hoje. Ele vai ficar menos frágil, né, aos perigos que a pós-modernidade oferece. Ok, Vinícius, foi muito bom recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus o abençoe na direção da Juban, lá como diretor executivo, que Deus possa estar abençoando o seu trabalho e a Juventude Batista Mineira, né, e os jovens dos nossos dias. E a você, nosso telespectador, o nosso muito obrigado, que Deus o abençoe e até o próximo programa Palavra de Esperança.